Olá, amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos. Nós estaremos iniciando em 1 minuto, então damos as boas-vindas a todos os nossos amigos da CEJAP e todos aqueles que nos acompanham de diversos lugares no Brasil e mesmo no mundo. Estamos falando aqui direto do Canadá, teremos amigos acompanhando conosco. Bem-vindo a todos, que Jesus possa nos abençoar, nos permitir uma noite de luz, de paz, de reflexão. Então, muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar então as nossas atividades, convidando a todos para a nossa prece, pedindo a Jesus que nos envolva, que os benfeitores espirituais possam, nestes momentos, envolver a cada um de nós, envolver nossos lares, nossos entes queridos, nossos amigos, que as nossas orações possam se transformar em luz e alcançar o coração de todos aqueles nossos irmãos que precisam de paz, de serenidade, de equilíbrio. Oremos pelos nossos governantes, pelos nossos irmãos que vivem, o fenômeno triste da guerra que ainda não nos deixou, que nós possamos orar pela humanidade e que nestes momentos o Senhor possa nos envolver com muita luz, com muita paz, com muito equilíbrio. Muito bem, meus irmãos, nós temos hoje um estudo que trata da questão dos símbolos do Cristo. E esta questão, este assunto, ele tem uma certa profundidade, porque Jesus faz referência a si mesmo em muitos momentos, sempre usando de uma maneira muito especial. Ele sempre usa símbolos. Em alguns momentos, ele se dirige às pessoas falando com muita precisão, com muita clareza, O mestre nunca deixou dúvidas sobre a sua origem. E ele fez isso por razões muito concretas, Jesus, como nós temos as informações da vida espiritual, dos benfeitores da vida maior, a sua preparação, a preparação da humanidade para a sua vinda levou algumas centenas de anos, não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Houve a necessidade de preparar a humanidade, houve a necessidade de enviar precursores para que pudéssemos ter um mínimo de condições para receber o Mestre. Então, quando Jesus chega, havia se formado já uma mentalidade, e dentro desta mentalidade nós temos dezenas de profetas que falaram dele, que previram a sua vinda, que anunciaram que um dia ele viria e estaria conosco. E é muito interessante, porque há um momento em que Jesus se apresenta na sinagoga de Cafarnaum, e essa sinagoga ela foi encontrada, Nós temos os restos arqueológicos, as paredes, o solo, alguns bancos desta de pedra, desta sinagoga ali do tempo de Jesus. E ele, nesta sinagoga, faz a leitura do texto de Isaías, que anunciava a vinda do pastor, do Messias.
E ele diz claramente às pessoas: hoje estas palavras se realizam diante de vós. Ou seja, eu sou aquele que vocês esperaram por tantos milênios. Eu sou o cumprimento desta promessa, eu sou aquele que era esperado. Então há momentos em que Jesus não fala por símbolos, ele anuncia claramente quem ele é. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. Eu vim para cumprir a vontade daquele que me enviou. Então, ele está anunciando qual é o propósito da sua missão e qual é o objetivo, né, da sua vinda ao nosso planeta e quem ele é. Mas há momentos em que ele usa símbolos. Há momentos em que ele vai usar os símbolos e ele faz isto por uma razão muito simples. Os símbolos são poderosos. Os símbolos são instrumentos que condensam uma mensagem. Por exemplo, você tem o símbolo de limite de velocidade que é colocado diante de uma escola. Imaginemos que ao invés de colocar um símbolo, nós colocássemos tudo por escrito. Atenção, você está numa zona escolar, por favor, diminua a velocidade. Bom, a pessoa não teria nem tempo de ler a mensagem, né? Um símbolo condensa toda aquela mensagem porque é uma convenção que nós usamos. Então, o Cristo usa símbolos que para nós talvez não sejam convenção, mas que era convenção na sua época e para o povo com o qual ele falava. Por exemplo, quando ele fala do pastor, quando ele fala da semente de mostarda, quando ele fala da pesca, da dracma, quando ele usa símbolos que fazem parte da vida daquela comunidade, daquele povo, quando ele fala da agricultura, quando ele fala de semear e de colher, ele está usando símbolos que fazem referência à vida do povo. Símbolos que são conhecidos pela gente com quem ele está falando. Então, em muitos momentos, nós temos uma pesquisadora, uma escritora americana que diz que os símbolos são portadores de intelecções. E ela dizendo isso, ela nos explica que quando você vê um símbolo, se você meditar nele, se você mergulhar nele, você vai extrair dali uma série de informações. Então, quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, aquele que venha a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele está usando um símbolo, ele está chamando a si mesmo pão da vida, água da vida. Ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus usa símbolos para dizer que ele é essencial. Basicamente é isto. Ele está querendo dizer, vocês têm vivido vidas muitas vezes vazias, vocês têm procurado alimento, vocês passam de um prazer a outro, vocês mudam de novidades, nós nos viciamos em compra, em buscas inúteis, passamos de uma coisa para outra, trocamos de relacionamentos, achamos que se trocarmos o carro, a casa, isso vai fazer uma diferença para preencher este vazio que existe muitas vezes nas nossas vidas e nas nossas almas. E o Senhor está dizendo, se você provar deste pão, que sou eu, você não terá mais fome. Se você beber desta água que eu te ofereço, que é o meu ensino, que é a minha mensagem, você não terá mais sede. É o que ele fala à mulher samaritana, Se você soubesse quem te fala, tu lhe pedirias a água viva, e eu te daria, e tu nunca mais terias sede. E ela pensa que ele está falando, de maneira literal,
E ela diz, mas Senhor, dá-me então desta água, né? Porque assim eu nunca mais terei sede. Quem era aquela mulher? Uma mulher que já estava no seu 7º marido. Uma mulher que provavelmente, como todos nós, muda, né, de relacionamentos, procura novas aventuras, novos prazeres, novas buscas. Estamos sempre tentando preencher este vazio espiritual que só pode ser preenchido pela mensagem superior. Então nós temos fome, nós temos sede, e o Senhor usa estas imagens para dizer: assim como a água é essencial à vida, assim como todas as células do vosso corpo não podem viver sem água, eu sou esta água que você precisa para dessedentar a tua alma, para lavar, para purificar, para regenerar o teu coração. Então ele usa símbolos que são muito poderosos para nos dizer uma coisa muito simples e muito forte. Eu sou essencial. Você pode ficar sem muita coisa, mas você não pode ficar sem água. Você não pode ficar sem pão. Eu sou o pão da vida. Aquele que provar deste pão nunca mais terá fome. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Então, o Senhor nos dá uma mensagem muito clara, né? Com um símbolo muito simples, que era um símbolo usado por todo mundo, porque todo mundo conhecia, né, a importância da água. Aliás, numa região que não chove muito, a água ainda é mais importante. Nós temos lá na região, né, da Judéia, na região da Galileia, nós tínhamos ali em torno de 420, 450 milímetros de chuva durante a estação chuvosa, e por ano era mais ou menos isso. Então muitos guardavam a água, racionavam a água, ela era mais importante ainda, porque não se tinham ainda os recursos, né, que nós temos. Cavavam-se alguns poços, estocavam-se, né, a uma certa quantidade, mas nós tínhamos ali uma escassez de água. Então, nas estações que começavam ali por volta de outubro, né, e que ia até março, nós tínhamos um período de chuvas, e nesse período toda a vegetação renascia, né, as figueiras, os campos ficavam verdejantes, né, as tamareiras, havia, né, um renascimento da vida naquele período. E o Senhor vai usar, né, os símbolos da vida. Ele vai falar da figueira, ele vai falar do agricultor, ele vai falar do trigo, ele vai falar da ceifa, do joio. Enfim, ele usa símbolos, né, que vão falar da postura essencial, da presença essencial dele para a humanidade. Falou-lhes, pois, Jesus, nos diz o evangelista João, no capítulo 8, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então o Senhor está dizendo: como é que você pode viver na escuridão? Mas eu não vivo na escuridão, eu tenho olhos, eu vejo. Não. Espiritualmente nós caminhamos na escuridão, espiritualmente nós caminhamos na cegueira. Espiritualmente nós caminhamos nas trevas dos nossos erros, dos nossos equívocos, das nossas escolhas infelizes. Então o Senhor diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então ele é o pão, ele é a água, ele é a luz, ele é tudo aquilo que é essencial para nós. E num certo momento ele vai usar o símbolo do bom pastor, aquele que nos interessa hoje mais particularmente. E ele vai dizer:
Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenhais vida, e que a tenhais em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Então notemos que ele diz, eu sou o bom pastor, e ele define o que é bom pastor. É aquele que dá a vida por suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Ele as abandona e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor. É belíssimo, né? Eu sou o bom pastor. E conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Então o Senhor compara, a si mesmo com um pastor. E este símbolo é muito interessante porque nós vemos, ele fazer referência a este símbolo em outros momentos. Por exemplo, quando ele fala das parábolas de redenção, do filho pródigo, da dracma perdida, ele vai dizer, contando esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Então o Senhor usa estes símbolos para falar de si mesmo, para falar de nós, para falar da nossa condição espiritual. E ele, ao contrário dos símbolos do Antigo Testamento, que falavam de Deus e do Senhor como espada, torre, escudo, campeão, vencedor, aquele que se bate, o Senhor da força e do poder, Jesus usará símbolos que são de uma grande doçura e amor, para falar das verdades fundamentais da vida e para se apresentar a nós como sendo aquele que é essencial às nossas vidas. E o símbolo do pastor é especialmente tocante, porque era algo que fazia parte da vida daquelas pessoas. Ser pastor era uma função extremamente importante. Se nós olhamos para aquele período, nós veremos aquelas pequeninas vilas perdidas nas montanhas, nas colinas, como era Belém, como era Nazaré e tantas outras. E nós veremos ali pequenas vilas com casas quadradas, que se juntavam, que se colavam umas às outras, porque era uma maneira de se manter aquecido também, de guardar o calor e também de se proteger. Então as casas quadradas eram colocadas, normalmente a vila havia, a pequena cidade havia uma rua, e as casas eram colocadas mais ou menos no final desta rua, ou próximo do final da rua, e uma colada à outra. Então havia uma entrada para chegar na comunidade, e havia o final da rua onde normalmente eles colocavam o redil com as ovelhas.
E eles faziam isso de maneira comunitária, porque não era possível cada um ter o seu redil, principalmente em regiões de colinas e montanhas. Então eles pegavam e eu tinha 2 ovelhas, o outro tem 2, o outro tem 3, o outro tem 10. Então as ovelhas ficavam ali em comum. E normalmente eles escolhiam um membro da comunidade, alguém que tivesse 2 ou 3 ovelhas, ou alguém que era contratado, né? Preferencialmente, né, escolhia-se alguém que tinha ovelhas, porque é por isso que o Senhor usa o símbolo dizendo, né, aquele que a quem pertence às ovelhas, este dará a vida pelas ovelhas, mas um contratado não, porque ele é um mercenário, as ovelhas não lhe pertencem. Então ele não tem razão para protegê-las. Então o símbolo que Jesus está usando, na verdade, tem ligação direta com tudo que aquelas pessoas viviam, com tudo que elas faziam. Então eles colocavam as ovelhas em comum, escolhiam um membro, né, da comunidade, que seria o pastor. E este indivíduo tinha uma função social importante, porque a ovelha era um símbolo de riqueza daquelas pessoas. Ela dava lã, com a qual você podia fazer roupas, redes, cobertores, se aquecer no inverno, se proteger, leite, com o qual você podia alimentar a família, né, fazer queijo, coalhadas, iogurtes. Então, você tinha toda uma economia baseada no pastoreio das ovelhas. Então, o pastor era um membro importante daquela comunidade, era alguém que servia à comunidade. Então, pela manhã, né, imaginemos a cena ali pelos finais, né, de março, quando as chuvas estão ainda presentes, quando a vegetação começa a florir, os campos se cobrem de verdura, as flores começam a aparecer, a anunciar os frutos que virão logo mais. As manhãs eram muito frias e o pastor chegava, né? E as ovelhas conheciam o pastor, reconheciam a sua voz. É por isso que Jesus diz, né, aqueles que não são o pastor, que são salteadores, as ovelhas não reconhecem a sua voz. Elas reconhecem o pastor. Elas o atendem. E ele abre a porteira e ele as chama com assovio ou com a sua voz, e elas reconhecem o pastor, aquele que se ocupa delas, aquele que representa para elas a segurança. E é por isso que Jesus usa esse símbolo, para dizer: eu sou o vosso pastor. Vocês têm que reconhecer a minha voz e confiar na minha voz e seguir-me quando eu disser: vinde a mim. Então o Senhor está usando um símbolo muito bonito, porque fazia parte da vida daquelas comunidades, fazia parte do universo daquelas pessoas. Então eles saíam pelas manhãs frias, né? Eles saíam, às vezes, dependendo da quantidade de ovelhas, eram 2 ou 3 pastores, às vezes um só. E eles, no início, como estavam ali no período das chuvas, da verdura, eles não precisavam ir muito longe, né? Você podia levar as ovelhas para pastorear, para pastar, por exemplo, logo ali perto, porque estava na seção, né, no período de chuvas. Mas aos poucos, os meses iam passando, as chuvas cessavam, né, o clima começava a ficar mais árido, e o pastor chegava de manhã e partia com as suas ovelhas, e cada dia era preciso ir um pouco mais longe. Só que chegava um momento que a distância ficava muito grande e não compensava você levar as ovelhas numa caminhada de 1 hora e meia, às vezes 2 horas, e trazê-las de volta depois. Tudo aquilo que elas haviam comido, né, se perderia com o trabalho físico. Então, para a produção de leite, por exemplo, isso obviamente não era uma boa estratégia. Perdão. Então, o que eles faziam?
À medida que tinham que viajar para mais longe, num certo momento eles decidiam dormir no campo. Então eles tinham duas estratégias. Eles ficavam, por exemplo, em cavernas, e nestas cavernas, durante a noite, né, a temperatura caía bastante, chegando próximo a zero e às vezes até abaixo. Eles recolhiam as ovelhas e o pastor normalmente dormia na porta. Por isso Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim estará protegido. E sairá pela manhã e encontrará pastagem e estará protegido contra os lobos. Então o Senhor está usando algo que era muito comum e muito conhecido do povo ao qual ele falava. Então essa era uma das estratégias, né? E é numa dessas cavernas, provavelmente, que Maria foi recolhida, né, com José e o bebê. Então é numa destas cavernas, perdida nas montanhas de Belém, que nascerá nosso Mestre e Senhor, acolhido por pastores, né, no meio dos animais que se guardavam nessas cavernas. E a quem os anjos, a quem os espíritos iluminados e superiores falarão naquela noite sublime? Aos pastores. Porque aqueles que não encontravam cavernas disponíveis construíam redis no meio do campo, com cercas de mais ou menos 1 metro de altura, que eles cobriam com espinhos para evitar os lobos. E mais uma vez, nestes redis improvisados, o pastor dormia na porta. Então, o pastor era a porta das ovelhas. E o Senhor usa este símbolo belíssimo para dizer: eu sou a porta das ovelhas. Aquele que passar por mim estará protegido durante a noite. E sairá pela manhã e encontrará pastagem e terá vida. Então, o Senhor usa um símbolo que falava muito de perto ao coração daquela comunidade. E muitas vezes, quando ele diz na parábola contada por São Lucas, né, quem de vocês tendo uma ovelha que se perde, não deixa as 99 no campo e vai procurar aquela que se perdeu? Jesus não está dizendo: eu sou um pastor irresponsável que vou deixar as 99 perdidas e sozinhas. Normalmente, né, quando eles dormiam no campo, eles iam em 2 ou 3. E quando um partia, porque na noite, né, no período que eles iam entrar para se recolher e as ovelhas vinham para serem contadas, se constatava que faltava uma, que se perdeu pelo caminho, que se afastou do rebanho, o pastor tinha que procurá-la. E ele deixava alguém encarregado, né, de proteger as 99, que já estavam cercadas no redil, protegida por espinhos, né, para evitar os lobos. E ele deixava as 99 e ia em busca da sua ovelha perdida. Então Cristo está dizendo: se você, meu filho, é uma ovelha perdida, se você é uma das minhas ovelhas que se perdeu porque não ouviu a minha voz, porque quando o pastor falou você estava olhando para o mundo, para as ilusões, e se perdeu, caiu num buraco, né? Foi sequestrado, foi atacado por animais perigosos. Se você é essa ovelha, não se preocupe. Eu deixarei aquelas que não se perderam e irei atrás de você. Então a mensagem do Senhor é de uma doçura, né, em relação a todos nós, muito grande. Mas ele não é um pastor irresponsável. Ele deixa as 99 protegidas ou na caverna, ou protegidas no redil, né, que eles constroem no campo. E ele vai em busca daquela que se perdeu. Então ele vai procurá-la, porque aquela ovelha é importante para a comunidade.
E quando eles não ficavam no campo, mas voltavam para casa, o pastor muitas vezes procurava essa ovelha a noite toda, porque ele queria dar satisfações à comunidade. Mas Jesus não quer dar satisfações à comunidade, Jesus quer dar satisfações àquele que o enviou. Então o pastor, nestas comunidades, ele voltava com a ovelha, muitas vezes ferida, machucada, assustada, e ele a trazia no ombro. Então, neste momento, né, muitas vezes ele trazia os restos, quando não conseguia encontrá-la viva, para dizer à comunidade: ela se perdeu e foi atacada, mas aqui está a carcaça, para dizer: eu não traí o meu mandato, eu não a vendi e disse que a perdi. Aqui está a ovelha, mesmo seus restos, ela foi devorada pelos lobos. Então o pastor tinha um compromisso, e Jesus usa este símbolo para dizer: eu sou o pastor, e eu sou o bom pastor, porque eu darei a minha vida para proteger a vida das minhas ovelhas. E o que ele faz no sacrifício da cruz, senão entregar a si mesmo aos lobos, para que nós pudéssemos ter vida e tê-la em abundância. Eu vim para que tenhais vida e para que a tenhais em abundância. Então o Senhor nos diz: eu me darei em sacrifício para que vocês sejam protegidos, para que vocês possam permanecer. E ele afirma: no momento em que eu der a minha vida, eu a tomarei logo em seguida, porque este é o poder que me foi dado pelo Pai. Eu posso dá-la e eu posso tomá-la. Então o Senhor está dizendo: eu faço um sacrifício consciente, em toda consciência. Eu dou minha vida para proteger a vida de minhas ovelhas e eu as recupero. Então a imagem é muito bonita, porque o pastor era alguém, que se tivesse que carregar a ovelha ferida nos ombros, ele a carregava. E muitas vezes ele saía constatando, quando chegava na vila, que havia uma que faltava. Ele às vezes saía e só voltava tarde da noite. Mas quando ele voltava, como diz Jesus na sua fala, ele chamava a comunidade para dizer: eis aqui a ovelha perdida, e eu a encontrei. Celebremos o retorno daquele que se perdeu e agora se encontrou. É o Senhor usando uma imagem muito bonita para falar das nossas perdas, dos nossos desvios, de há quantos séculos nós estamos caminhando, e muitas vezes, quando o pastor fala, nós estamos nos afastando, e a voz dele vai ficando cada vez mais longe, e nós não nos damos conta que estamos caminhando para espinheiros, para dores, para sofrimentos, para abismos que vão nos machucar, nos ferir. Mas ele virá sempre em busca. Ele virá sempre em busca da ovelha que se perdeu. Então é muito bonito o símbolo que o Senhor usa para nos dizer do seu amor para com todos nós, da sua benevolência para com todos os seus, para com as suas ovelhas. E o símbolo é muito rico, de significados. E é interessante que à medida que a mensagem do Senhor se propaga, que o cristianismo se propaga, nós vamos encontrar nas primeiras décadas e mesmo séculos do cristianismo, nós vamos encontrar a imagem do pastor como referência a Jesus. A cruz, à época de Jesus, na verdade, a cruz era um símbolo de vergonha, porque era o símbolo do criminoso. Os romanos crucificavam os inimigos do Estado, os criminosos. Então a cruz era um símbolo que só mais tarde vai ganhar a importância que teve
né, e que vai ter na cristandade. E como nós sabemos que era o bom pastor, por exemplo, que era o símbolo escolhido, entre outros, porque nós encontramos, né, em 1850, 30 mais ou menos, quando foram descobertas as catacumbas, né, em Roma, naqueles imensos labirintos em que se reuniam os cristãos, nós vamos encontrar o pastor desenhado nas paredes. E ele tem sempre a ovelha sobre os ombros. Nós vamos encontrar a vinha, o pão. Jesus havia dito, eu sou a vinha, vocês são os ramos. Se vocês não estiverem conectados à vinha, às raízes, vocês fenecerão, vocês morrerão. Então, nós somos, meus irmãos, aqueles que temos fome, aqueles que temos sede, aqueles que caminhamos nas trevas. E o Senhor vem nos dizer, eu sou o pão para a vossa fome. Eu sou a água para a vida do vosso coração. Eu sou a luz para os vossos olhos e para iluminar os passos que vocês darão na vida. Então ele usa estes símbolos para falar de quem ele é, mas para falar do seu amor e para falar da importância que ele tem para nós. Então, quando nós olhamos, né, as pinturas naqueles túmulos, nós vemos a figura do pastor, que é uma das mais presentes, que é uma que está quase por todos os lugares, porque era o símbolo, né, da proteção. O pastor guarda as ovelhas, o pastor conduz as ovelhas. Mas notemos bem, Jesus diz, eu sou a porta das ovelhas. O que significa que só passam ovelhas. Então, quando nós estamos na condição de rebeldia, quando nós não ouvimos a palavra e a mensagem divina, quando nós não aceitamos o jugo leve do amor, mas queremos nos impor a vida com arrogância, com egoísmo, com orgulho, com as nossas vaidades tolas, algo que nós fazemos quase o tempo todo. O Senhor diz neste momento, você não é ovelha. Você está agindo como um lobo. E você não pode passar. Então, quando chegava a noite, a porta das ovelhas, que era o pastor, separava as ovelhas do mundo exterior. Só entra quem é ovelha. As hienas não entram, os lobos não entram, os chacais não entram. Só as ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. E aquele que entrar por mim será abrigado e protegido. E sairá pela manhã, e encontrará pastagens, e terá vida, e a terá em abundância. As ovelhas reconhecem o pastor, ouvem a sua voz e o seguem. Então, meus irmãos, a nossa luta reencarnatória é para deixarmos o lobo que criamos dentro de nós, para termos o direito de acesso ao redil do Cristo, para que ele nos aceite na condição de ovelhas, para que nós possamos segui-lo. Então, as ovelhas obedientes são aquelas que, quando o pastor chama, se mobilizam e se movimentam na direção do pastor. O pastor é aquele que guia, que mostra a direção, que mostra o caminho. Mas nós, muitas vezes, temos a arrogância de achar que sabemos o caminho, que sabemos a direção, que sabemos onde ir, o que fazer, o que é melhor para nós. Então o Senhor usa o símbolo dizendo, se vocês tiverem a simplicidade das ovelhas, a humildade das ovelhas, se vocês fizerem confiança
tiverem confiança em mim, eu posso guiá-los a porto seguro. Eu posso protegê-los nas noites escuras e frias, quando os lobos uivam lá fora. Eu estarei vigilante. Eu serei a porta que vos protege dos perigos. Então, a mensagem do Senhor é uma mensagem de doçura, de muita doçura, mas que nos adverte sobre a realidade da condição dele e a realidade da nossa condição. Nos proteger custou ao Senhor sacrifícios, custou dores. E é por isso que, na tradição de Israel, a figura do pastor, Jesus vai recorrer a esta imagem, porque é uma imagem que está presente na vida das pessoas, mas também na tradição espiritual do povo judeu. Por exemplo, no belíssimo Salmo 23, nós temos: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Então a imagem que o Senhor, quando ele fala, eu sou o bom pastor, aquele povo havia cultivado a imagem do Messias como a do pastor que o guia, que o protege, que o tira da condição de medo e de pânico, mesmo diante dos perigos mais terríveis. Contudo, Isaías, o grande profeta, dirá o preço que pagará o pastor para proteger as suas ovelhas. E ele nos diz quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor. Perdão. Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. É como se ele descrevesse a cena da crucificação. Um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em grande estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Notem a imagem do pastor colocando sobre si as ovelhas, a ovelha doente, a ovelha ferida. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Ele nos salvava. O sangue que estava sobre ele era o sangue da ovelha ferida, e nós acreditamos que ele estava sendo punido, quando na verdade ele nos salvava. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz
estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então imaginemos o pastor que sai na noite fria e perigosa para buscar suas ovelhas perdidas, mas que é atacado por lobos ou por bandidos, mas que volta com as ovelhas. Volta ferido, volta machucado, mas volta com as ovelhas. Porque os bandidos atacam o pastor, mas ao atacá-lo ele protege as ovelhas. Então, quando Jesus usa a imagem do pastor para dizer, eu sou o bom pastor, quando as noites frias chegarem, quando os lobos uivarem lá fora, quando você se sentir num vale de dores, de depressão, de angústias e de sofrimentos, lembre-se que você tem um bom pastor. E a minha voz ecoa nos vales, chamando as minhas ovelhas. Faça um movimento, me indique onde você está, chame por mim, ore, e eu irei na tua direção. Eu te buscarei nos abismos, nos vales, nos espinheiros em que caíste. Então a mensagem do Senhor é para nos dizer, eu vos protejo, mas sejais ovelhas, não lobos. Não se transvista de ovelha sendo um lobo por dentro. Então nós temos que ter a coragem de aniquilar o lobo que ainda habita nossas almas, porque senão nós não ouviremos a voz do pastor. E mesmo na condição de ovelhas, muitas vezes somos imprevidentes e enquanto o pastor caminha, nós nos desviamos, olhando a paisagem, sendo atraídos por promessas perigosas, por aventuras escusas, que vão nos custar cair em espinheiros e abismos depois. Mas o pastor voltará para nos buscar. O que é a nossa humanidade, meus irmãos, senão um grande redil de ovelhas que se perderam, e a quem ele veio das alturas para socorrer e para salvar? O que somos todos nós, senão ovelhas feridas, que não escutamos a voz do pastor, que caminhamos para longe de casa, longe do abrigo, longe da proteção de nosso mestre. Mas ele volta para nos procurar, ele volta para nos chamar e, se preciso for, nos coloca sobre os ombros para nos trazer de volta à casa de nosso Pai. Mas para isso é preciso se colocar na condição de ovelha. Lobos não têm vez, lobos não entram, lobos não terão acesso ao pastor, porque são lobos. Então é a alma na condição de rebeldia, é a alma na condição de opor-se às leis divinas, de opor-se ao bem, ao amor. Então nós precisamos almejar a condição de ovelhas, para que o Senhor possa nos tratar como ovelhas, mesmo quando erramos, mesmo quando nos perdemos, porque a ovelha é aquela que tem a simplicidade e a humildade de balir para dizer, eu estou perdida, eu estou aflita, eu estou só na noite escura, por minha culpa, porque eu me perdi, mas Senhor, venha me buscar. Então, meus irmãos, por que nós sofremos tanto? Por que tantas angústias? Por que tantos medos? Por que tantas aflições? Jesus foi claro, eu sou o vosso pastor, e eu sou o bom pastor, porque se necessário for, eu dou a minha vida para protegê-los, e ele fez. Então, nós temos nesta imagem a segurança, Como nos diz Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores.
Ele é o bom pastor, e mesmo que nós nos encontremos nos vales escuros do medo, da morte, do desespero, ele virá a nós. Ele virá a nós. Ele pode nos resgatar. Então, numa época em que nós vemos tantas inquietações, tantos medos, tantas angústias, guardemos na alma esta imagem belíssima do pastor que sai pela manhã com suas ovelhas pelos campos verdejantes de Israel nos finais de março, que leva suas ovelhas para pastar, que tem a vara e o cajado capazes de proteger suas ovelhas, de conduzi-las, de guardá-las dos perigos. E nas noites, quando estes pastores se isolavam nas campinas, eles protegiam suas ovelhas, eles eram a porta das suas ovelhas, e pela manhã, depois da noite fria, em que uivavam os lobos, eles podem sair, e o Senhor as conduz a pastagens, a água e a vida. Então, meus irmãos, em tempos de tantas incertezas, Ele é a rocha que permanece. Em tempos em que não sabemos para onde ir e que as escolhas parecem difíceis, escolhamos o Senhor. Em tempos que há tantas vozes falando pela internet, pela televisão, pelas mídias sociais, façamos silêncio para ouvir a voz do pastor. É a voz dele que nós precisamos ouvir. Então, nestes tempos, mais que nunca, nós devemos orar para adquirir a condição de ovelhas. Permita-me, Senhor, ouvir tua voz e seguir-te. Permita-me, Senhor, acompanhar os teus passos. Permita-me, Senhor, recolher-me junto a ti, quando as noites se anunciarem perigosas e minha alma correr perigo. E Ele nos abrigará no seu amor. E Ele nos protegerá dos perigos. Então, meus queridos irmãos, que nós possamos nos recolher junto dEle. Nestes momentos de tantas incertezas, Ele é nosso esteio e nosso amparo. Eu não vos deixarei órfãos, jamais. Eu sou o bom pastor e as ovelhas reconhecem o pastor. Eu não sou um mercenário que abandona as ovelhas nos momentos de perigo, para que sejam dizimadas pelos lobos vorazes. Eu estarei presente e eu vos defenderei. Mas para isto é preciso o comportamento de uma ovelha. Então, nas nossas preces, peçamos a Jesus que nós possamos adquirir o comportamento, a atitude e a humildade das ovelhas. Porque aí nós não nos perderemos mais, meus irmãos. E nas noites escuras nós olharemos para Ele e nós nos sentiremos protegidos e amparados. Que Jesus nos abençoe, que o bom pastor nos guarde, que nós possamos confiar as nossas vidas a Ele, que nós possamos ter a alegria e a certeza de que com Ele nós estamos protegidos, alimentados, guardados em segurança. Ele é nosso esteio, Ele é nosso abrigo, Ele é nossa proteção. Que Ele nos ampare, que Ele nos proteja, que Ele nos guarde no seu amor infinito. Fiquemos na paz do Mestre, que Ele nos proteja, nos abençoe. Agradecemos o carinho, o convite dos nossos irmãos da CEJAP e enviamos os nossos abraços e votos de alegria, de vida plena
e abundante para os nossos corações, junto da beleza da doutrina espírita que nos traz Jesus de volta. Fiquemos em paz, que Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado pela presença.